E como é que se trabalha o processo de captação em mídias sociais? Funciona da seguinte maneira: o candidato entra em contato com a instituição, primeiro ele foi impactado de alguma maneira, foi informado para ele que o processo seletivo está aberto. Ou, ao longo do ano todo, que é a maneira correta, a captação de alunos se faz 365 dias por ano, 24 horas por dia, por meio de conteúdo, por meio dos diferenciais, dos pontos fortes exaltados, dos pontos fracos sendo trabalhados da instituição para que eles tenham um impacto menor. Então, o candidato demonstrou o interesse. Ele entrou em contato com a instituição. Então, a primeira coisa, seja cortês. Deseje bom dia, boa tarde, boa noite. Fale com esse candidato chamando ele pelo nome. Entenda qual é a necessidade, qual é a dúvida que ele tem. Tanto a necessidade e a dúvida declaradas, quanto as necessidades e as dúvidas não declaradas. Às vezes ele faz uma pergunta, tem financiamento? A dor dele não é saber se tem financiamento. A dor dele é saber se ele consegue pagar. Quando ele está perguntando sobre um curso de medicina ou algum curso da área da saúde, ele quer saber não só se tem o curso ou não. Ele não perguntou, mas ele quer saber quais são os diferenciais do curso. Então, estabelece esse diálogo. Outro ponto muito importante, tenha materiais, tenha ofertas, tenha e-books, áudios, playlists, artigos, ingressos, convites para palestras. Chame esses candidatos a virem participar da semana, da jornada, da semana de iniciação científica, para que eles comecem, mesmo antes de estar realizando o processo seletivo, já vivenciar essa experiência de ser um universitário. Faça com que ele venha ao campus. Convide. Ele fez uma pergunta na mídia social, use essa oportunidade para poder convidá-lo. No envio de e-books, vídeos de coordenadores de cursos e de demais materiais que possam ser enviados, crie conteúdos que sejam extremamente relevantes. Lembrando que um candidato ele está lá para ter suas necessidades atendidas e não para ver aquilo que a instituição quer mostrar. Em determinados momentos, esse candidato ele nem sabe direito quais são as reais dores que eles têm. Mas uma equipe bem treinada para conversar, para olhar o perfil desse aluno, quais são os gostos deles, se ele teve conversas com outras pessoas ou não dentro das mídias sociais, ele consegue saber um pouco mais quais são as inseguranças desse candidato. Enviando a oferta, é possível captar o lead dele. O que é um lead qualificado? Nome, e-mail, telefone, CPF, para que isso possa ser trabalhado tanto pelo analista, que vai pegar pela mão desse candidato na mídia social e não vai largar, vai conduzir ele durante o processo de inscrição, vai desejar para ele boa prova, vai comunicar para ele que ele foi aprovado, vai falar para ele qual é o checklist de documentos que ele precisa trazer para vir fazer a matrícula, vai desejar para ele boas-vindas na semana de calorada e tudo mais, vai perguntar para ele como é que está sendo a primeira semana, o primeiro mês, porque a gente sabe, no primeiro semestre, nos primeiros 3 meses, que ainda que você tenha novos calouros, esses calouros evadem. Você precisa continuar tratando eles bem, você precisa continuar dando atenção para ele. Quanto mais forte é esse relacionamento durante o processo de captação, mais difícil é que ele evada lá na frente. Então, é necessário que os gestores eles entendam primeiro, mídia social é, na realidade, um canal sim de captação. Segundo ponto, as instituições elas precisam deixar de ser tão analógicas. Elas precisam saber trabalhar na mídia social. Eles não vão conseguir gerar resultados, primeiro, se novas habilidades e conhecimentos não forem desenvolvidas dentro da instituição. Segundo, se mantenedor, executivos de marketing e gestores não entenderem o que são e para que servem as mídias sociais. Terceiro, se não tiver um bom plano para ser executado. Quarto, se ele não tiver profissionais dedicados. Não adianta você ter um analista de mídias sociais que lida um período na mídia social, no outro período ele está fotografando um evento, no outro ele está carregando caixa, no outro ele está ajudando o call center, no outro ele está indo fazer visita guiada. Aí é igual o pato. Pato faz tudo, mas não faz nada bem. Mídia social é um canal que precisa de dedicação. Por um acaso, hoje, um profissional do call center, ele fica se dividindo entre diversas funções ou ele fica dedicado ao call center?
ele fica dedicado ao call center, que nem é um meio tão legal. As pessoas não gostam mais hoje de receber ligações, mas já elas se sentem confortáveis e à vontade em conversar teclando, em conversar por meio de plataformas digitais. Então, se você não tiver uma pessoa dedicada, o que vai acontecer? Eu tenho um profissional que hoje fica na parte da manhã. Então, tudo aquilo que chegar na parte da tarde vai ser atendido só no outro dia, perdeu o timing. Durante esse período, provavelmente ele foi pesquisar ou conversar com uma outra instituição de ensino. Então, o processo de captação, o processo de geração de resultados, ele depende de um tripé: pessoas, processos e tecnologia. Então, é necessário ter pessoas dedicadas, pessoas capacitadas. É necessário que existam processos muito bem definidos. É preciso que haja um plano. É preciso que esse plano seja muito bem executado. E, em terceiro lugar, é preciso que exista tecnologia. É preciso que utilize ferramentas dedicadas ao mercado educacional.